Bom dia, Marco. Bom dia, Felipe. Muito obrigado por terem topado participar desse projeto junto comigo. Olá, Luísa, Felipe, tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre os impactos do Covid na infraestrutura, na nossa economia. Queria parabenizar a todos pelos trabalhos que têm realizado, Luísa especialmente, por coordenar assuntos tão importantes e encontros e cursos aqui em Minas Gerais, que têm sido de destaque aí para não só a população mineira, né, mas para todos os interessados no tema da infraestrutura no Brasil. Bom, muito obrigado, antes de tudo, Luísa, pelo gentil convite. Fica aqui também os meus cumprimentos a você pela liderança das discussões que envolvem, portanto, o setor de infraestrutura e construção em Minas Gerais. A exemplo disso também pela organização do MBA em concessões e PPPs que você coordena na PUC Minas. É uma satisfação enorme estar com você aqui para debater esses temas que a todos nós são muito caros. Aí também o meu cumprimento aqui ao secretário, o Marco Aurélio, é um profissional que tenho enorme admiração, já tive a oportunidade em outros momentos também de manifestar isso publicamente, de elogiá-lo publicamente. Na minha opinião, é um dos principais gestores públicos hoje no Brasil, já há algum tempo, na verdade. Tive a oportunidade de acompanhar aí parte da brilhante carreira pública do Marco Aurélio, que já foi diretor da unidade PPP em Minas, já esteve no PPI no governo federal também, programa de parcerias e investimentos, e sempre foi, portanto, um profissional importante aí para a gestão pública brasileira e do estado de Minas Gerais. Um exemplo disso, só para não, sem tomar muito tempo aqui do nosso debate, mas para registrar também o meu agradecimento ao Marco, quando ele ainda era diretor da unidade PPP no estado de Minas Gerais, em 2008, ele liderou um seminário realizado em Belo Horizonte para debater o tema das PPPs, que até então eram ainda incipientes. Em um dos painéis, eu fui assistir, portanto, o evento, e um dos painéis contou com a palestra do professor Floriano de Azevedo Marques Neto sobre arbitragem e parcerias público-privadas. E naquela época, então, eu pude assistir a palestra do professor Floriano. Até então, a arbitragem ainda não era tão utilizada no Brasil, já começava a ser utilizada nas relações entre privados, mas na área pública praticamente não era utilizada ainda. E já naquela oportunidade eu pude, então, conhecer um pouco mais do assunto e passei a me dedicar um pouco mais também ao estudo do tema. E, enfim, fica aqui esse registro aí histórico e, novamente, para reiterar os meus cumprimentos ao Marco, como mineiro que sou, tenho orgulho em vê-lo ocupar essa posição estratégica hoje no governo de Minas Gerais de forma muito merecida. Vou ser bem objetiva nas perguntas. Na visão de vocês, quais os principais impactos da pandemia do Covid-19 no setor da infraestrutura? No que diz respeito aos impactos, né, que o Covid pode ter em relação à infraestrutura, acho que muitas pessoas já têm conseguido diagnosticar até com muito mais precisão do que eu. E eu imagino que a gente pode deduzir dois principais efeitos decorrentes do coronavírus para o mercado, para o setor de infraestrutura brasileiro. Acho que o primeiro deles envolve a agenda dos projetos. Eu acho que é inevitável que a gente testemunhe alguma revisão dos cronogramas, embora eu imagino que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso na sequência. E, de outro lado, é também inevitável reconhecer que existem repercussões negativas de ordem econômica sobre os contratos hoje vigentes. Então, os contratos de concessão, que são amparados por uma série de premissas que vão fazer com que o fluxo de caixa do concessionário ele possa se performar, ele possa nutrir as expectativas que levaram o tal concessionário a participar e a ganhar da licitação que aconteceu. O fluxo de caixa que está baseado em tantas premissas, ele acaba sofrendo algumas variações, algumas frustrações, como, por exemplo, talvez a mais emblemática é a da demanda. Rodovias, aeroportos, elas foram concebidas originalmente pressupondo a realização de um número de passageiros, a realização de um número de usuários. E com as políticas de isolamento e com as políticas, né, de confinamento, vamos chamar assim, das pessoas, é muito razoável que a gente espere que isso impacte em relação aos nossos contratos. Mas, independentemente disso, talvez o que é mais importante é a gente destacar que é sistêmico esse efeito relacionado ao Covid. A gente não está dizendo aqui apenas uma interferência nos respectivos contratos de concessão, é na vida da sociedade como um todo. Então, tanto as pessoas, tanto os cidadãos, quanto os contratados e ainda o poder público, eles têm enfrentado esse impacto negativo do coronavírus, de maneira que
Ao invés de nós falarmos que o que acontece é um declínio da curva, na verdade nós temos uma mudança de patamar, em que está todo mundo, para usar aqui a expressão em inglês, worse off, está todo mundo pior nesse cenário, ou ficará pior após o coronavírus do que antes do início desse fenômeno, dessa ocorrência tão nefasta. E o fato é, como trabalhar num cenário de contratos de longo prazo, como é o caso dos contratos de infraestrutura, quando todos os envolvidos, todos os atores estão pior. Esse é um dos desafios que se impõe, mas eu também acho que a gente vai ter condições de falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Seja como for, acho que a mensagem principal é, sim, existem repercussões, sim, existem interferências que o coronavírus aplica sobre o mundo da infraestrutura, sobre o mundo dos contratos de concessão, e nós precisamos agora nos preparar, não só sob o ponto de vista teórico, mas especialmente sob o ponto de vista prático. Quais são as medidas que nós vamos adotar no curto, no médio e no longo prazo para poder enfrentar e tentar ressuscitar, reerguer um pouco esse patamar deficitário em que todos os atores envolvidos se encontram na atualidade. Essa pandemia impôs impactos e efeitos na saúde pública, na economia, de forma global, nunca vistos antes. Eu acho que é uma pandemia e uma crise sem precedentes, sobretudo porque atualmente a economia cada vez mais está muito interligada, então, seja nas relações entre empresas ou nas relações públicas, há uma integração cada vez maior dessas relações a nível global, ou seja, desde o financiamento, da celebração dos contratos e a participação de players de diversas partes do mundo, faz com que os efeitos dessa crise sejam ainda maiores. Então, é algo que nós nunca vivenciamos antes e sem, portanto, precedentes. E, de certa forma, uma crise como essa, ela vai impactar todos os setores da economia e em todos os principais países do mundo, inclusive também, portanto, a infraestrutura. Então, há um impacto, sim, diretamente em relação ao setor. Portanto, várias leis, decretos e medidas provisórias que buscam enfrentamento, então, da pandemia, falando aqui do cenário no Brasil. Essas leis e decretos, portanto, elas têm um impacto no funcionamento da economia e na vida das pessoas e como o nosso dia a dia, então, passa a ser afetado e, consequentemente, eles afetam também os contratos públicos. Então, não só essas medidas de enfrentamento, mas a própria pandemia em si reflete de forma direta a economia, a saúde pública e, portanto, reflete também, no segundo momento, os contratos públicos. Então, é que se fazer uma análise caso a caso, também falando agora dos contratos, em que medida essa pandemia e os efeitos da pandemia vão afetar esses contratos. Que há efeitos, e depois precisa ser analisado de acordo com o contrato, com a matriz de risco, com o que prevê o direito brasileiro, em como alocar esses riscos e se há que se fazer algum reequilíbrio, etc. Mas é uma análise que vai ser feita caso a caso. Qual é a perspectiva futura em relação aos projetos que ainda não foram assinados ou publicados? Bem, se é verdade que existem repercussões sistêmicas acontecendo sobre a economia como um todo, sobre a sociedade como um todo, a gente não pode ignorar que existem contratos que vinham sendo preparados, que estavam na linha de produção, e esses contratos, em alguma medida, eles já vão ter que absorver os impactos do coronavírus. E acho que, pelo menos, sob duas perspectivas. A primeira perspectiva é inegável que nós soframos algum tipo de atraso, algum tipo de reprogramação nos cronogramas de lançamento desses editais, desses contratos. Isso é absolutamente normal. Pelo menos porque muitos desses contratos eles vão pressupor a realização de estudos de campo, de estudos de demanda. E tanto eu posso ter dificuldades de viabilizar a distribuição dos profissionais para coletar esses dados primários no campo, como e especialmente a demanda, ela vai sofrer uma certa distorção em relação ao histórico que nós tínhamos em relação às projeções futuras por conta do coronavírus. Logo, é muito razoável que nós esperemos que se passe o pico da crise para que aí sim nós consigamos absorver com um pouco mais de precisão os dados de demanda que depois vão ser inseridos no modelo de negócios, que vão dar os números de receita que os respectivos concessionários desses projetos que estão sendo estruturados vão poder oferir e que vão, em última análise, levar à consolidação, à construção dos contratos, tanto sob o ponto de vista operacional, de engenharia, econômico, financeiro e jurídico. Então, é muito provável que nós testemunhamos algum tipo de atraso. O que não significa que,
nós não tenhamos esses projetos sendo realizados. O que vai acontecer é talvez alguma dilação no prazo e, mais ainda, né, eu acho que é muito pouco provável que a gente veja um discurso de que nós não queiramos mais as PPPs e as concessões. Acho até que o discurso da participação do setor privado na economia e na viabilização desses projetos, ele vai se fortalecer, porque se espera que esses projetos, ou essas iniciativas de investimento em infraestrutura, elas sirvam como uma mola, como uma força motriz para a retomada da economia, ainda que os efeitos também eles sejam talvez de mais para médio, eventualmente para longo prazo. Mas os projetos, a carteira, o paradigma, o discurso das concessões, das privatizações, das parcerias público-privadas, tem para mim que ele vai se fortalecer, embora com algum ajuste de cronograma, todavia, sem grandes rupturas em relação às expectativas que todos os agentes econômicos, os próprios atores do próprio poder público guardavam. Não quer dizer que nós vamos esperar esses projetos que já estavam aí na beirada de ser anunciados, que nós vamos esperar que eles aconteçam daqui a 2, 3 anos. Não. É uma questão de alguns meses, imagino eu, a depender, é claro, do comportamento do vírus. De toda maneira, um outro efeito, uma outra reverberação que a gente possa esperar em relação a esses contratos que estão sendo montados é uma reflexão sobre como a matriz de risco, como a estrutura jurídica desses contratos, ela possa ser reprogramada para finalmente absorver esses cenários de drástica crise que podem acontecer ao longo da execução desses contratos. Deixa eu explicar. Esses contratos são feitos para vigir por 20, por 30 anos e é inevitável, o coronavírus está aí para não nos deixar mentir, é inevitável que durante esse período ocorrências inimagináveis elas possam acontecer. E sejamos francos, querendo ou não, em 2016, quando nós tivemos o que até então vinha sendo a maior crise histórica que o Brasil sofreu desde o crash da Bolsa da década de 20, em 2016 nós tivemos uma amostra de que esses eventos imprevisíveis de consequências muito danosas, eles podem ocorrer. E já naquela época nós constatamos que os contratos não estavam preparados para lidar com esse cenário, que eu costumo chamar aqui, são cenários que fazem com que nós tenhamos uma nova conformação da relação entre os contratados e o poder público, né? Uma relação um tanto quanto quântica, porque aquelas premissas, as condições de contorno originárias, elas se esfacelam. Então, em 2016, nós tivemos esse diagnóstico e pouco fizemos para transformar os nossos contratos a fim de torná-los ou mais resilientes a esses eventos, embora é difícil falar em resiliência, ou pelo menos a prever nesses contratos válvulas de escape para que, quando essas circunstâncias drásticas ocorram, a gente mude o código, mude o diálogo com todos os agentes envolvidos para tentar preservar o funcionamento, a continuidade desse contrato diante de um cenário de tanta incerteza, diante de um cenário quântico. Então nós temos mais um aviso, um segundo aviso nesses últimos 10 anos que nos diz: precisamos rever os nossos contratos de maneira a pelo menos imaginar que eles possam operar de acordo com as seguintes premissas. Uma premissa normal, em condições normais de temperatura e pressão, então vale a tal matriz de risco X, vale as obrigações, o enquadramento de encargos Y, e um outro contexto, um outro cenário, que é o cenário de intensa crise em que as partes vão ter que renegociar, em que vai ter que ser necessário fazer cirurgias nesses contratos para dar uma nova modulação para as obrigações, sejam financeiras, sejam as obrigações de cunho econômico, as obrigações de cunho operacional, e as partes vão ter que lutar para a preservação desse contrato em bases jurídicas sólidas, porque o que nós temos hoje é uma incerteza jurídica fruto da conformação da forma como esses contratos são forjados originalmente, insisto, pressupondo que ao longo de toda a sua existência as coisas não vão se alterar tanto como o que tem acontecido agora sob o contexto do coronavírus. Portanto, são essas duas as repercussões que eu imagino que possam acontecer para os contratos que vinham e que continuarão sendo gestados no âmbito das concessões e das parcerias público-privadas. Eu estou plenamente de acordo também com o Marco. Talvez no curtíssimo prazo, agora, nesses próximos meses, sobretudo no momento de enfrentamento ainda a essa pandemia, é óbvio que os gestores públicos vão ter que reavaliar as prioridades. Nesse momento, eles estão concentrando e dando os maiores esforços em enfrentar a pandemia e, evidentemente, cuidando aqui da saúde pública e dos efeitos da economia que afetam também a vida das pessoas. Então, seja nesse primeiro momento por fato do foco principal da administração pública estar no enfrentamento da pandemia,
e seja pelo momento do lado privado, de difícil análise de qualquer cenário econômico ou financeiro para decidir se entra ou não um determinado projeto, eu acho que nos próximos meses, ou seja, no curtíssimo prazo, a gente vai ter uma desaceleração na evolução desses projetos que ainda não foram assinados, mas é óbvio que todos os desafios de infraestrutura que nós já tínhamos pela frente vão continuar. Teremos ainda um desafio maior sob a ótica de recursos públicos para enfrentar esse desafio de infraestrutura ou para fazer frente a essa demanda por investimentos em infraestrutura. Imagino que, tão logo essa crise seja enfrentada e esse primeiro momento inicial seja superado, nós teremos que retomar esses investimentos em infraestrutura, inclusive, principalmente, então, diante desse cenário de escassez de recursos públicos, que será inevitavelmente agravado, já que há um dispêndio considerável de recursos para enfrentamento da pandemia, teremos que evoluir principalmente por meios de PPPs e de concessões, ou ainda mais por meios de PPPs de concessões. Muito brevemente, então logo a normalidade seja restabelecida aqui no cotidiano da administração pública e do dia a dia das pessoas, esses projetos vão voltar a caminhar e teremos ainda desafios de infraestrutura pela frente. Aproveitando esse tema também, né, um desses webinars que eu tive a oportunidade de participar recentemente, citou-se, não falando especificamente de infraestrutura, mas falando de investimento em saneamento, uma correlação entre o investimento em saneamento e a redução de gastos públicos com saúde pública. Então, a demanda por investimentos ela vai continuar, saneamento, infraestrutura. Então, tudo isso para resumir, que eu acho que no curtíssimo prazo há um desafio grande, seja de mensurar o que vai acontecer com a economia e a análise financeira desses projetos, e pelo foco no enfrentamento à pandemia, mas logo depois os investimentos precisam retornar e os projetos precisam voltar ao ritmo anterior. Já é possível antever alguns impactos da pandemia nos contratos de PPPs e concessões que já foram assinados? Olha, talvez ainda seja pouco difícil de nós termos uma previsão, em termos de números, de quais são esses tais impactos que o coronavírus, que o Covid tem gerado sobre os contratos de concessão e de PPP. Agora, é verdade, por outro lado, que impactos haverá. Isso é inevitável. E a gente já tem visto hoje uma mobilização muito grande de importantes advogados, de importantes professores, de pessoas que contribuem muito para as reflexões no meio da infraestrutura, no meio do direito público e do direito dos contratos, no sentido de que há sustentação, há pega jurídica para que nós reconheçamos que há impactos e esses impactos precisam ser tratados no âmbito dos respectivos contratos. Mas se é verdade que, por hora, a gente parte do contexto, né, de que existem impactos, ainda é muito cedo para quantificar esses impactos. E, eventualmente, um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar seja exatamente o de liquidar esses impactos, de contabilizar esses impactos, de compreender qual é a dimensão econômico-financeira que o coronavírus ele vai gerar no âmbito de cada um desses ajustes, de cada um desses empreendimentos. É claro que é inevitável que também se tente fazer algum tipo de análise de cada contrato existente para avaliar se há ou se não há algum endereçamento pré-concebido para situações como o coronavírus, embora eu entenda que na nossa tradição, na nossa experiência de estruturação de contratos, não. A gente não vai achar saídas tão naturais, tão claras. E daí é que vem a ideia de se apostar em teses jurídicas de teoria de imprevisão ou coisa que o valha, ou caso fortuito ou força maior. Mas, de novo, teremos impactos? É inevitável reconhecer que teremos impactos. Impactos econômicos sobre esses contratos, sobre o funcionamento desses contratos. Qual é a dimensão desses impactos? Essa é a incógnita que precisa, de igual maneira, ser avaliada. Eu dizia até mais. Mais difícil do que contabilizar esses impactos vai ser pagar ou vai ser recompor as frustrações econômico-financeiras que grande parte dos contratados vão sofrer. Então, veja, desafios. 1. Reconhecer que há impactos. Esse é um desafio, para mim, de menor gravidade, de menor dificuldade. O segundo desafio, de liquidar
esses valores, de saber qual é o tamanho do prejuízo. E o segundo, e o terceiro, e talvez o mais drástico, o mais difícil desafio, sem dúvida, é quem é que vai pagar a conta? Como vai se pagar a conta? E isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que se desperte toda uma construção, não necessariamente teórica, mas toda uma construção, toda uma mobilização de agentes para que esses contratos possam ser colocados na mesa de maneira muito séria, de maneira muito transparente, com todos os agentes envolvidos, para que se consiga trazer algum tipo de equacionamento, se consiga trazer algum tipo de solução. Sim, é possível antever já alguns impactos. Necessariamente há vários impactos dessa crise de saúde pública e econômica para os contratos públicos, sobretudo PPPs e concessões já assinados. Normalmente, esses contratos e projetos são baseados numa análise econômica e financeira inicial, por exemplo, de demanda, enfim, da economia e de como aquele contrato é afetado por essa equação econômica e financeira dos estudos prévios. Portanto, os impactos impostos pela pandemia, que consequentemente têm impactos na economia, também vão impactar a realidade desses contratos. E depois o que vai precisar ser analisado caso a caso é em que medida esses impactos nos contratos serão tratados do ponto de vista jurídico, econômico e financeiro. O que eu quero dizer com isso? É uma análise que, a meu ver, tem que ser feita caso a caso para verificar em que medida deve-se promover ou não o reequilíbrio econômico-financeiro, deve-se repactuar determinadas obrigações, citando, por exemplo, hipoteticamente, um contrato que já tenha sido celebrado, mas que ainda esteja na fase de execução inicial das obras. É óbvio que as obras são impactadas, ou estão sendo, boa parte delas, impactadas nesse momento por medidas de enfrentamento à pandemia. Então, há limitações, por exemplo, em relação à locomoção, há dificuldade para fornecimento de equipamentos, ou pode haver dificuldade também em relação a insumos relacionados à obra. A prioridade nesse momento é a saúde das pessoas, então, evidentemente que isso também tem reflexo em relação às pessoas que podem trabalhar naquela obra, pode ter pessoas que precisam se afastar, pode ter pessoas que estão em grupo de risco, pode ter que se reacomodar o número de colaboradores que atuam simultaneamente em determinada obra. Então, só para citar aqui algumas das questões que podem surgir que vão impactar no cronograma daquelas obras. É uma análise que vai ter que ser feita caso a caso, novamente eu repito isso, para avaliar se há ou não a demanda por reequilíbrio. É importante lembrar também, seja sob a ótica do direito público, ou principalmente do direito dos contratos, que há também um dever de boa-fé, de cooperação, sobretudo num contrato de longa duração como esses, também um dever de mitigação de danos. Então, é importante que as partes, já nesse momento, ainda que elas se deparem com determinados eventos que vão especificamente impactar no cronograma das obras, etc., que façam o possível para mitigar os danos decorrentes desses efeitos. Então, também há aqui, principalmente em decorrência da boa-fé e desse dever de cooperação, e, a meu ver, esse dever também de desde já, mitigar, tanto quanto possível, esses possíveis danos, né? E falando sobre possíveis disputas decorrentes desses contratos, quais mecanismos podem ser utilizados desde a gestão dos contratos até a eventual decisão jurisdicional? Bom, as disputas no nosso arquétipo jurídico, as disputas elas têm enquadramentos muito precisos em que elas podem ser tratadas nos nossos contratos. Então nós temos desde a mais tradicional, enfim, a mais corriqueira de todas, que é o próprio recurso às instâncias administrativas mesmo, os famosos pleitos de reequilíbrio econômico financeiro, ou os claims, para usar também a expressão do jargão. Nós temos, para além da instância administrativa, a instância judicial, e se abrem mais recentemente outras duas instâncias em que disputas, como aquelas ocasionadas pelas frustrações, pelos impactos econômicos do Covid sobre os contratos de concessão e PPP, possam ocasionar. Aqui, outras instâncias eu me refiro, né? A administrativa é uma, a judicial é outra, e mais recentemente a gente tem as formas amigáveis de resolução de conflito, que se traduzem na famosa arbitragem, e ainda muito recentemente nos comitês de resolução de disputa, né? O Dispute Board, a Resolution, que são criados no âmbito dos respectivos contratos. Pois bem,
Qual que é a diferença de um para com o outro? É que eu vou chovendo molhado para quem é do setor. As instâncias administrativas, elas têm uma taxa de sucesso muito pequena para aquele administrado, para aquele contratado que pretende, por meio dela, ver satisfeita a sua pretensão. E aí me perdoe aqui esses academicismos, mas a administração pública, ela decide é parte. Você tem poucos incentivos dos decisores, dos tomadores de decisão, de decidir contrariamente à administração pública, até porque muitos dos pleitos, como possivelmente serão apresentados sob o contexto do Covid, serão pleitos muito vultosos. Quem é que vai ter, infelizmente, a realidade com a qual a gente vive, a gente tem que tocar nesse assunto, quem é que vai ter coragem de autorizar um reequilíbrio econômico-financeiro de centenas de milhares ou até mesmo centenas de milhões de reais? Há poucos incentivos, sem contar que, nessas circunstâncias, os agentes públicos do Poder Executivo ou das próprias agências reguladoras, às vezes se sentem desamparados pelos órgãos de controle. Então, por mais que eles tenham toda a boa vontade do mundo, por mais que o processo decisório seja muito bem instruído, nada impede que daí a 2 anos, daí a 4 anos, um órgão controlador queira fazer uma avaliação sobre esse processo de reequilíbrio econômico-financeiro e conteste as premissas das pessoas que estavam envolvidas. E isso gera uma incerteza, gera uma insegurança, gera um desincentivo a que essas instâncias administrativas elas sejam, céleres e dois, que elas, nas situações em que isso de fato está devidamente demonstrado, faça com que o contratado logre êxito nas suas pretensões. De outro lado, fazendo aqui uma comparação no que toca ao Poder Judiciário, as críticas clássicas que nós já temos. A demora, a gravíssima demora, e eventualmente a pouca familiaridade que alguns magistrados possam ter em relação a um tema tão sofisticado, tão complexo, tão multifacetado, como é o dos reequilíbrios econômico-financeiros. Então, um juiz de fazenda pública, ele está acostumado com questões tributárias, está acostumado com improbidades administrativas e, de repente, cai um processo para ele em que você tem que analisar na terceira casa decimal quais são os efeitos da queda de demanda num aeroporto concedido. Isso faz, às vezes, com que nós tenhamos decisões com fundamentação frustrante, sem contar, insisto, na demora que o rito jurisdicional, o rito judicial, ele pode acarretar. De outro lado, a arbitragem e os comitês de resolução de disputa, eles são mais, vamos dizer, mais arrojados e são alternativas modernas que vêm tentar enfrentar as críticas que nós apontamos em relação aos dois outros instrumentos, em relação aos dois outros caminhos, quer em virtude de serem mais céleres comparativamente, quer em virtude de se poder contar com profissionais, com tomadores de decisão muito mais capacitados, com um aprofundamento técnico muito maior para a administração daquelas questões em conflito. Todavia, existe em relação a todos esses 4 mecanismos, em relação a todos eles, uma premissa, um pressuposto que é de um jogo de soma zero, em que um perde e o outro ganha. Então, o contratado ele ingressa com pleito, ou ele tem tudo ou ele tem nada. E eu quero talvez trazer uma provocação aqui, no sentido de que, em virtude daqueles efeitos, daquelas repercussões sistêmicas do coronavírus para todos os agentes envolvidos no setor de infraestrutura, não só os respectivos contratados privados, mas o poder público, os próprios usuários, em que está todo mundo um nível abaixo, né, do gráfico, chamemos assim, talvez nós tenhamos de pensar numa outra alternativa, que não é uma alternativa de soma zero, em que é o vencedor as batatas. Ou, mais ainda, o sujeito ganha, mas não leva. Porque numa decisão arbitral em que, eventualmente, nós tenhamos uma decisão favorável, um pronunciamento favorável àquele concessionário, ou mesmo que isso se dê no âmbito jurisdicional, poxa, a administração não vai pagar. Então a coisa acaba incorrendo na também famigerada figura dos precatórios, e aí você empurra com a barriga por algumas dezenas de anos. O sujeito ganha, mas não leva. Eu acho que esses 4 caminhos, por levarem em conta a contenda, a disputa, a antagonização das partes, eles podem ser, neste contexto de coronavírus, nesse contexto de uma quantização, né, no sentido de nós termos um novo paradigma de execução desses contratos, né, talvez eles possam levar a uma frustração generalizada. De maneira que o ideal seria que nós pensássemos em algo fora da caixa, né? E, mais uma vez, esse é um dos desafios que se impõe para a resolução de todas as contendas, de todos os conflitos que possam emergir fruto da dispersão do coronavírus no Brasil.
Bom, em relação a esse ponto, eu estou também plenamente de acordo com o que foi colocado aqui pelo Marco, inclusive com essa análise de cada uma dessas possibilidades, né, colocadas aqui por ele. Eu acho que o momento atual impõe desafios a todos, sejam os participantes públicos ou privados. Tenho certeza, num cenário de incertezas como esse, talvez uma das únicas certezas que nós temos agora é de que a mediação, por exemplo, é mais econômica do que uma resolução de disputas por meio de um processo judicial longo ou mesmo de uma arbitragem. Então, eu acho que é fundamental que os gestores públicos e também os empresários e os escritórios que atuam nesses casos, que tenham essa visão colocada aqui pelo Marco. A mediação, sem sombra de dúvidas, ela é um mecanismo mais ágil, econômico e que permite a melhor solução para o caso, porque é uma solução construída pelas partes. Recentemente, eu, inclusive, publiquei um artigo no Estadão, há um pouco mais de 15 dias atrás, exatamente para falar sobre como a mediação pode ser utilizada para repactuar contratos. Eu acho que antes de falar especificamente sobre a mediação, a arbitragem, os dispute boards também bem lembrados aqui pelo Marco, é importante que as partes estejam imbuídas em buscar uma solução para aquele impasse, para aqueles problemas na execução do contrato decorrentes da pandemia. Acho que esse é o primeiro ponto. A arbitragem ela confere segurança jurídica aos contratos, então, sobretudo pensando também nos novos investimentos, no que tem e que não dependa, portanto, de aguardar uma discussão judicial por muitos anos. Mas é óbvio que, tanto quanto possível, o ideal é resolver ainda mais rapidamente e de forma consensual essas disputas. Então, a mediação, sim, acho que é uma solução bastante adequada e que ainda é muito pouco utilizada nesse tipo de contrato. Os dispute boards, também mencionados aqui pelo Marcos, só demonstra o que eu já disse antes, né? Como ele está antenado com tudo, com os aspectos econômicos, financeiros, jurídicos desses contratos. Acho que é um outro bom exemplo. Os dispute boards têm muito, sim, a contribuir para a resolução dessas disputas ou desses impasses contratuais. Geralmente são juntas de especialistas, comitês, constituídos às vezes no início, normalmente o que se recomenda é que sejam constituídos no início da execução, por exemplo, de obras ou dos contratos, para que acompanhem em tempo real a evolução daquele contrato, permitindo que esses especialistas tenham soluções mais ágeis aos problemas que são a eles colocados. Enfim, então acho que em linhas gerais seria isso que o Marco colocou. Também daria ênfase para a mediação. Em último caso, já sabendo que é importante registrar o que está acontecendo na gestão do contrato, porque pode ser que se tenha depois uma arbitragem no segundo momento, se não for possível resolver por mediação ou por meio de dispute boards. Para encerrar, quais sugestões vocês teriam ou boas práticas recomendadas para a gestão de contratos públicos e para eventuais mecanismos de solução de disputas? Luísa, Felipe, eu quero acreditar que após o coronavírus, a gente vai ter um lessons learned, que são as lições aprendidas. Então a gente tem que refletir sobre se o caminho que nós temos construído ou palmilhado em relação aos contratos administrativos do Brasil, esse caminho é realmente o ideal. Até para que no longo prazo, que é o perfil dos contratos de infraestrutura, a gente esteja de fato preparado para essas intercorrências. A minha impressão é de que não. A minha impressão é de que nós somos ainda um tanto quanto ingênuos, um tanto quanto binários. E nós acreditamos que aquele planejamento originário, ele é resiliente o suficiente para perdurar ao longo das décadas em que o contrato ele vai se desenrolar, ele vai se desenvolver. Portanto, talvez seja o caso de nós imaginarmos os contratos com camadas. Então, mais uma vez, eu tenho uma camada que é a camada das condições normais de temperatura e pressão. Eu preciso ter uma outra camada, acessar uma outra forma de conduzir esse contrato sob condições de crises sistêmicas, de crises gravíssimas, né? Quem sabe, e eu espero definitivamente que não, quem sabe haja um caso de, daqui a 10, 15 anos, o país testemunhar uma guerra. Nós vamos parar os contratos também? E depois da guerra, como vai ser? Claro que eu trouxe aqui um exemplo extremo, e mais uma vez, imagino que jamais passemos por isso, mas o cenário atual do coronavírus se diferencia muito pouco de uma guerra, pelo menos sob a perspectiva econômica e sob a perspectiva de como isso afeta a vida das pessoas. E os contratos, na minha concepção, me parecem que eles não estão preparados para lidar com isso. Por duas razões. De um lado,
É necessário garantir a sustentabilidade, a continuidade desses contratos durante a guerra. Imagine que é isso para o setor de mobilidade, em que nós temos vivido quedas drásticas da demanda e ainda assim eu preciso garantir a oferta do serviço lá na ponta para os profissionais da saúde e para os profissionais do setor do comércio essencial, como farmácias e como supermercados. E de outro lado, não só durante a execução do contrato, eu preciso depois garantir que esses contratos eles minimamente se restabeleçam, para que as expectativas do contratado, do particular, elas possam voltar a ser satisfeitas em algum patamar, em algum cenário. Eu preciso entender, absorver, compreender, computar, avaliar e reagir aos pleitos dos reequilíbrio econômico financeiros que vierem a ser apresentados. E as estruturas que nós temos hoje não são eficazes. Não são eficazes e não são eficientes. Elas levam a distorções, elas levam a uma inação dos tomadores de decisão, até por conta de todo o contexto, né? Já foi tantas vezes falado e hoje está até em voga usar isso, né? O problema do apagão das canetas, né? O problema do terror vivido na administração pública. Então nós precisamos, insisto, rever os nossos contratos para assumir que haverá situações em que eu preciso ativar algumas alavancas de um módulo alternativo para o prosseguimento desses contratos e para a readequação, para a renegociação desses contratos. E prever um sistema de governança. Eu estou falando aqui de governança e de empatia, de mobilização de todos os agentes para tentar fazer com que esses contratos eles possam ser restabelecidos. A nossa experiência ainda é muito fraca, quer sob o ponto de vista operacional mesmo, e sobretudo no que toca aos aspectos jurídicos. Portanto, que fique, né, como algo positivo do coronavírus, no que toca aos nossos contratos, que fiquem as lições aprendidas para que, logo na sequência, nós possamos novamente se debruçar sobre as pranchetas, se debruçar sobre as nossas teorias e estruturar esses contratos, que eu não vou dizer que sejam resilientes, porque é muita pretensão nossa achar que um contrato consegue romper ileso por toda a sua duração, mas que sejam contratos mais plásticos, contratos mais capazes de acomodar e a sobreviver a esses períodos de tamanha crise como é o que o coronavírus tem a nos dizer. Bom, acho que o que a gente pode extrair aqui da conversa, do debate de hoje, é que todos nós temos um desafio comum, né, de retomada dos investimentos em infraestrutura, dos desafios que nós temos pela frente no setor, e precisamos, então, de uma visão de tentar, tanto quanto possível, resolver de forma colaborativa esses impasses e essas disputas decorrentes desses contratos, né? Acho que ficou evidente aqui, tanto na manifestação do Marco, quanto nas minhas contribuições, de que a gente acredita muito de que o espaço, nesse momento, seja para a utilização da mediação, tanto quanto possível, para a resolução desses desafios, dessas disputas contratuais, e se não for possível, já sabendo que na grande maioria desses contratos hoje se tem a arbitragem como forma de resolução de disputas, e para isso é importante também, desde já na fase da gestão dos contratos, enfim, do tratamento dos problemas nesse momento, mostrar e comprovar e registrar, tanto quanto possível, essa iniciativa das partes no sentido de tentar mitigar, pelo menos, esses efeitos, né? Acho que isso também é uma conduta condizente com a boa-fé que se espera na execução desses contratos e com o dever de colaboração, de cooperação, também em tentar, tanto que possível, mitigar esses efeitos. E se não for possível resolver diretamente entre as partes, resolver depois, no segundo momento, por meio de uma arbitragem, porque é importante também continuar conferindo segurança jurídica a essas relações, sobretudo no cenário em que, na retomada da normalidade da situação, espera-se que nós tenhamos novos investimentos privados em infraestrutura, e para isso é fundamental também mostrar que a regra do jogo é essa, que vale, que a arbitragem continua sendo uma forma, em última instância, de resolução dessas disputas com segurança jurídica e nessas relações também. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra recebê-los aqui para a gente ter essa conversa. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada mesmo. Eu queria aproveitar para agradecer muito a oportunidade de participar, Luísa, desse nosso encontro, desse nosso bate-papo aqui. Cumprimentar mais uma vez o Felipe, dizer que é um prazer, Felipe, estar novamente com você. Eu admiro muito o trabalho que você tem desenvolvido, sobretudo nas questões atinentes
aos métodos de resolução de disputas no setor público. A gente já começava a falar sobre isso há mais de 10 anos atrás, e torcer para que tudo isso passe rápido e para que nós consigamos voltar com uma agenda pujante, com uma agenda bem estruturada de projetos cada vez mais capazes, né, de absorver os impactos de eventos como esse, que eu espero nunca mais aconteça. Muito obrigado, pessoal. Bom, Luísa, muito obrigado novamente pelo gentil convite para participar aqui com vocês hoje desse debate. Novamente cumprimento você pelas inúmeras iniciativas e relevantes iniciativas em relação à infraestrutura em Minas Gerais, seja no ambiente acadêmico, na PUC Minas. Eu tenho o prazer também de conviver com você ali nos debates na Comissão de Infraestrutura da OAB de Minas Gerais até hoje também. Enfim, foi um privilégio estar aqui com vocês hoje nesse ambiente virtual. E, Marco, fico muito lisonjeado com a oportunidade de debater esse tema que é muito importante com você. Novamente registro aqui os meus elogios à sua atividade pública, ao exercício da sua atividade aí na área pública. Já há muitos anos eu venho acompanhando em vários níveis, nível federal, aí no governo de Minas também. Fico feliz que hoje, como mineiro que sou, novamente repito aqui, em vê-lo ocupar essa posição, e tenho certeza que o Estado de Minas está muito preparado em relação ao que se espera aí nos próximos meses e anos em relação ao enfrentamento dos desafios da infraestrutura com você nessa posição. Então, foi um prazer debater com vocês aqui hoje o tema. Fico à disposição aqui, pessoalmente, do ponto de vista acadêmico, na posição que ocupo ainda como vice-presidente da Camarb, para debater outras soluções, e sempre esse diálogo é relevante para a resolução das disputas também nesses contratos, e para que tenhamos segurança jurídica em relação às contratações já atuais e, sobretudo, os projetos futuros. Muito obrigado aí aos dois, um grande abraço.